Oi, eu vou falar da minha escola e os professores que já tive em todo o ano escolar, do que eu me lembro do segundo ao ensino médio. Só não vou poder falar o nome dos professores porque com certeza podem me conhecer e com certeza me processar. No segundo ano eu tinha uma professora extremamente chata e inconveniente em muitas situações. Tá certo que eu não era um dos alunos mais comportados da sala de aula, mas tipo, ela, além de falar muito mal de mim pra minha mãe, ainda falou que eu era pra me estar numa jaula, que era um bicho enjaulado. E a minha mãe foi lá na escola, não pensou duas vezes, deu um tapão na cara dela, e eu não julgo ela por isso. Eu também faria a mesma coisa se fosse com meu filho. E no terceiro ano eu tive duas professoras. Eu não lembro o nome delas, mas elas eram uma professora muito legal. Tinha duas, na verdade. Uma era legal e outra era extremamente chata. Aquela velha eu queria dar um soco na cara dela. Mas eu me aguentei bem no terceiro ano, então foi um ano bom pra mim. Tirando a outra professora, né? Que. Ai, aquela luz tá me incomodando. Melhorou. E também, no quarto ano também tive uma professora muito legal. Ela me ajudou muito em muitas matérias que eu não sabia. Com ela que eu aprendi muito bem matemática, mas depois me esqueci da matemática, não sei porquê. Simplesmente me esqueci da matemática. O quinto ano, é... eu não estudei inteiramente aqui em Parintins. Fui para Manaus e aí depois eu passei um ano lá para Manaus e infelizmente repeti o quinto ano. Mas o meu professor, a minha professora aqui do quinto ano, ela era muito legal. E essa eu vou falar o nome, que é a professora Frida Omar, que é uma das melhores professoras que eu tive naquela época. Aí eu fui para Manaus. Lá eu tive três professores. Um foi substituído, uma foi expulsa e outra não lembro, nem me lembro muito direito dela. Mas eu repeti lá em Manaus porque era muita coisa para uma pessoa só lá em Manaus. Era quinto ano, tinha que me acordar cedo todo dia, ainda aguentar o professor falando mal dos outros alunos lá. Então, repeti de ano, comecei o ano lá, a gente não aguentou, veio para Parintins. Estudei no Mércia, que na minha opinião também foi uma das melhores escolas que eu estudei aqui em Parintins. Estudei um ano lá e depois voltei para o Charles Garcia de novo. O sexto ano, eu não lembro o nome da professora, mas tive 5 professores, eu acho. E uma delas, só uma dessas professoras que era uma professora excelente. Ajudava todos os alunos em tudo o que precisava. E também, quando sobrava tempo na aula dela, ela ajudava em outras matérias, isso que era o melhor nela, porque nenhum dos professores ajudava nenhum aluno nas matérias. Era essa única professora que ajudava os alunos. Do sétimo ano eu já posso começar a falar nomes, porque são uns professores bem legaisinhos, então eu já posso falar nome. No sétimo eu tive a professora Raquel Jacaúna, que também era uma excelente professora de português. Se tu for de Parintins e foi aluno dela, agradece. Também tem a professora de inglês. Não gostava muito dela, mas também ela me permitia deixar o... Ela não era muito de falar muito, mas também me permitia eu bagunçar um pouco na sala de aula. Nos outros não. Simplesmente pegava no meu braço com aquela unha de ferrugem delas e não deixava fazer nada. Essa sim deixava. Também tem a de matemática, que ela era muito, tipo, quando o aluno não terminava a tempo, ela deixava a gente sempre pro recreio. Eu nunca fui dar confiança para ela, então na hora que eu bati o recreio, eu simplesmente saía. Uma vez ela tentou querer me dar suspensão, mas aí eu falei para a diretora, e a diretora deu uma advertência para ela. E sempre quando ela queria deixar o aluno já estava ciente, ia lá na secretaria para falar para a diretora. Então, do sétimo ano não lembro de mais ninguém. O oitavo e nono ano foi o bem mais difícil, porque no oitavo e nono ano fiz junto, que foi no EJA, porque eu estava um pouco atrasado nos meus estudos. Do começo do ano até o meio de junho, a gente só escreveu português e matemática. E tinha dois professores. De português eu não lembro muito bem não, mas eu lembro
que a professora era Maria Emília. Lembra muito bem desse nome, Maria Emília, que ela vai voltar ainda, tá? Pois então, época eu não lembro de muita coisa do que aconteceu na escola, mas no começo a professora Maria Emília era muito legal. E o professor de português também era legal. Só que aí depois foi indo. Ela começou a dar aula para outra turma, porque já tinha acabado o tempo dela. E também era reduzido o tempo. Era do começo ao final do ano português e matemática. E de junho a coisa, a cada 2 meses ia ter 2 matérias diferentes. Então é isso. Aí me mudei para uma escola do estadual. Na verdade, numa escola estadual. E lá nessa escola eu tinha uma professora que eu dizia que ela era muito parecida com minha tia, que o nome dela é professora de português. E ela era muito legal, só que infelizmente ela teve uma briga com o diretor expulsou ela. Aí nesse mesmo ano eu tive a professora que eu não gostava muito dela, que era professora de filosofia e sociologia. E engraçado, desde quando a minha mãe e meu pai estudavam lá, ela continuou estudando lá. E olha que fazia muito tempo, acho que mais de 20 anos que a mamãe. Não, acho que uns 15 anos que a mamãe não fazia mais, estudava mais lá. E nem meu pai. E ela continuava dando aula lá. E sempre quando eu não queria muito ir com a cara dela, da aula dela, ela sempre falava que meu pai e minha mãe eram os melhores alunos da escola, sei que nunca deram trabalho. Mas eu também não dava, só não queria fazer o trabalho que ela pedia. Simples assim. E eu sempre bati a boca por causa que ela falava muito da nossa religião, falava mal da religião evangélica, dizendo que Deus não existe. E eu sempre rebatia dizendo que existia sim. Tinha uma professora de arte que era o cão chupando manga, que pelo amor de Deus, qualquer coisinha ela já tirava nosso trabalho e não dava nota. Só que aí, graças a Deus, só foi um ano, eu fiz os trabalhos tudo certo, passei, aí eu fui pro segundo ano. E do segundo ano pro terceiro foi uma, uma, uma batalha para me passar, pelo motivo. Mudou os professores. E a Maria Emília, ela voltou para ser minha professora. Vou começar pelo professor de português, que começou sendo o professor Rodrigo, que era um professor muito legal. Sempre ajudava os alunos que precisavam na matéria. E é aquele professor bem legal mesmo assim. E também tinha o professor de português, de matemática, que eu odiava ele. E infelizmente ele tem o mesmo nome que o meu. Mas também era um dos piores professores que eu já tive lá daquela escola. Aí ela era minha professora de química. Depois que ela começou a ser minha professora de química, não sei o que aconteceu no coisa dela, acho que ela ficou mais velha e mais chata, que ela só pegava no meu pé. Só que eu sei o direito do aluno, então eu simplesmente falava para ela que o direito do aluno é simplesmente coisar, e ela querendo ter o abuso de poder, dizendo que ela que mandava na sala, e os alunos não mandavam nada, e se não entregasse, ela ia dar 0, mesmo se a gente entregasse coisa. E uma vez eu entreguei o trabalho para ela, tudo certo, só que eu entreguei um pouco atrasado. Eu entreguei um dia depois. Ela simplesmente me deu nota 0. Só que eu fui lá na secretaria e reclamei. A professora falou, por causa que um dia tinha faltado, estava doente. Então, o direito do aluno tem que, se não pude entregar no dia por falta, poderia entregar no outro, mas ela não queria saber. Só que aí depois, graças a Deus, eu consegui minha nota, né? Depois de ter tanto uma briga lá na escola, por causa disso. E também vem o professor de história, professor... eu não lembro o nome dele, mas ele é um professor muito legal. Só tenho que falar disso porque eu não fazia muita coisa. Naquela época eu não fazia muita questão de gostar dos meus professores. Mas a professora que eu gostava muito era a professora de inglês. Essa eu fazia questão de assistir todas as aulas que ela aparecia, porque ela era muito legal, muito gente boa. Além de brincar com os alunos, ela conversava, interagia, conhecia bem os alunos dela. Então foi, no segundo ano, essa professora foi a mais legal de todas. Também teve minha professora de biologia que mora aqui do lado de casa, bem perto de casa. E sempre quando ela me vê comprando alguma coisa na rua, ela sempre vai falar comigo. Dizem que gostava de mim, eu era um aluno bom, mas dava pra ver na cara dela aquela falsidade. Simplesmente na escola ela brigava comigo, todo mundo, e não queria nem saber. E fora da escola era legal com a gente. Maior falsidade dela. E enfim, eu cheguei no terceiro ano.
Esse foi bem tenso, porque é o ano de formatura, todo mundo tá fazendo suas coisas para fazer a formatura. E lá os meus. Tipo, só mudou um professor de lá que era professor de português, começou a ser o professor Valério. O professor chato esse. Porque ele. Por ele conhecer meu tio também, que também é professor, meu tio foi professor dele. E você sempre naquela tecla, até minha prima reclama sobre isso. Teu tio é professor, porque tu não estuda muito, não sei o que. Tinha que ser coisa pra sala, incentivo pra sala. Mas também não ligava muito pra isso. O, é, Lá naquela época, a professora de química, a professora Emília,